E aí galera, beleza? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático, canal esse que é dedicado para você que torce pro Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. Irã Barbosa, investidor, né? Um dos investidores da SAF do Santa Cruz, esteve aqui em Recife essa semana, falou em várias rádios, né? E eu ainda estou repercutindo a entrevista dele na Rádio Jornal. E ele falou coisas que geraram a maior polêmica. Uma delas foi essa, né, de prometer colocar o Santa Cruz em 15 anos entre os 5 melhores clubes do Brasil, melhores não, maiores, né, do Brasil, e de ser maior que o Sport em 25%. Então, vamos repercutir essa fala dele. Vou colocar aqui o corte, né? Que ele falou isso. E eu já vou pedir para que você já dê o like, compartilhe, se inscreva, ative o sino de notificações e não deixa de seguir o meu conteúdo, beleza? Lembrando aí, ó, que eu tô querendo alcançar a marca de 3.000 inscritos. Então, custa nada, se inscreve e me ajuda aí, beleza? Vamos lá. Irã Barbosa aí explicando como vai fazer o Santa Cruz se tornar um dos maiores clubes do Brasil e maior do que o time lá da Abdias. Claro, na nossa visão, o dono do Santa Cruz é o torcedor. A SAF do Santa Cruz, se o Santa Cruz fosse só uma empresa, não tivesse a torcida do Santa Cruz, ela era uma RJ que você compra por R$ 1, porque a dívida é maior do que o patrimônio. Isso. Então você geralmente vai na empresa e compra essa dívida por R$ 1. O que tem valor absoluto no Santa Cruz, o que faz o Santa Cruz ser essa sumidade, É a marca, né? é o torcedor. Porque a marca não é nada sem o torcedor. Para reforçar o que você está dizendo, do jogador Léo Moura, que foi do Flamengo e passou pelo Santa Cruz, ele disse recentemente que o Santa Cruz bem administrado seria o Flamengo do Nordeste, por causa da torcida. E a nossa aposta é essa. A nossa aposta é que o Santa Cruz bem administrado vai estar facilmente entre os 5 maiores clubes do Brasil. Pra ter uma ideia o que é fazer um time faturar 1 bilhão em 15 anos, tá? Quanto que o Sport faturou nos últimos 15 anos? Faturamento bruto. É um 1 bilhão 245 milhões, tá? Desses 1,245, 400 eram dívida. Então eles faturaram bruto mesmo, 800 milhões de reais. 800. O que nós estamos falando, anos. isso tendo jogado Série A, tendo jogado Série B, tendo A maioria ganhado, na Série A, diga-se de passagem. tendo ganhado Copa do Nordeste e faturou 800. A minha promessa é que esse Santa Cruz vai faturar pelo menos 25% a mais do que faturou o Sport em 15 anos. Esse é o mínimo. Se ele faturar igual o Sport, esses 25 milhões, esse 25%, esses 200 milhões, quem tem que colocar somos nós investidores. Tá? Esse é o tamanho do desafio. A ideia, o compromisso que foi feito perante ao Bruno, o compromisso que foi feito perante ao Vitinho, o compromisso que é feito perante ao Santa Cruz é o seguinte: o Santa Cruz vai ser, no mínimo, 25% maior que o Sport. Esse é o compromisso na hora que você pega no final das coisas. Quando você coloca isso para o Santa Cruz, é a geração de receitas que ele vai alcançar. Isso. E essa geração de receita vem como? Gente, só tem um jeito de você fazer o clube gerar receita. Trazendo um time competitivo, colocando o torcedor de volta no estádio, fazendo com que o sócio torcedor venha bem, revelando jogadores onde você ganha. Vamos repercutir isso aqui, tá? Primeiro, ele fala o seguinte, que quer deixar o Santa Cruz, tornar o Santa Cruz, né, entre os 5 maiores clubes do Brasil. É a aposta, ele deixou bem claro isso. Baseado em quê? Ele explicou, na torcida, né? A SAF do Santa Cruz, ela tem esse valor, essa promessa, no caso, de gerar uma receita no mínimo em 15 anos de 1 bilhão, é em função do consumidor, que é o torcedor do Santa Cruz, nós torcedores do Santa Cruz. Santa Cruz, ele é conhecido mundialmente, não digo nem nacionalmente, mas já até saiu reportagens
por aí afora, por essa loucura que a torcida do Santa Cruz tem, de não largar a mão, de estar presente em qualquer situação do clube. E isso chamou a atenção dos investidores da SAF. E eles viram, né, o Irã falou bem aí em termos de número, que isso é possível, tá? Então, o Edinaldo aí, que eu faço muitas críticas a ele, ele falou uma coisa que foi verdade, o Léo Moura, quando ele jogou em 2016 no Santa Cruz, ele viu o poderio que tinha a torcida do Santa Cruz. E ele falou, Santa Cruz bem administrado, ele é um Flamengo do Nordeste, né? Ele se torna uma equipe de ponta, um clube de ponta. O problema de Santa Cruz, isso aí é provado, é a questão da má administração. E aí o Irã, ele fez um comparativo com o rival, né, com o time lá da Abdias, que em 15 anos, né, teve muitas participações na Série A, foram, se eu não me engano, 8 participações, né, na Série A. E foi 8 ou foi 9, não lembro, mas também não me interessa, né, eu não me preocupo com o time de lá, não. E foi para a Série B algumas vezes, ganhou a Copa do Nordeste, então ele pegou, né, a base dele, para ele dar um exemplo, foi quanto eles lá geraram de receita nesse período, incluindo as dívidas, né? Então, pegando isso, ele traçou o planejamento, né, que a SAF quer para o Santa Cruz. Então, a partir daí, em cima do que o rival gerou de receita, ele colocou essa meta de em 15 anos ter 25% a mais, ser maior, 25% a mais em termos de receita, em termos de geração, né, de receita, que o time lá, tá? É uma meta ousada, tá? Como ele mesmo falou, a torcida do Santa Cruz é uma torcida que ela chega junto, só que o que eu vejo aí, muita gente falou, ele tá falando besteira, ele tá jogando pra torcida. Não. A torcida do Santa Cruz até hoje, em mais de 50 anos, né? Eu tô, não tô perto dos 50, né? Mas eu tô com 40. Eu nunca vi, desde que eu me entendo como gente, desde que eu me entendo como torcedor do Santa Cruz, eu nunca vi nenhum dirigente conseguir explorar ao máximo a real capacidade da torcida do Santa Cruz. Se o Irã, se esse pessoal da SAF cumprir o que está dizendo e souber explorar ao máximo a capacidade de consumo da torcida do Santa Cruz, isso se torna realidade, eu não duvido, tá? Eu não duvido. Então, se aliar o time, né, dentro de campo, montar um elenco realmente que chegue para disputar, porque o Santa Cruz, principalmente na Série A, Santa Cruz não disputou Série A, né? As últimas participações de Santa Cruz só foi para passeio. As participações de Santa Cruz na Série A, elas não foram dignas do clube. Santa Cruz só fez bater e voltar e não disputou, né? Santa Cruz sempre virava o turno meramente rebaixado, né? Só não tá pior do que o rival agora, né? Santa Cruz já tinha ganho algum jogo, né? Quando acabou o turno. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que se o investidor da SAF, os investidores conseguirem alinhar essa fidelidade, né? Eles trazer para ele essa fidelidade, esse amor que nós temos pelo Santa Cruz, nós torcedores temos, com um elenco, um time que realmente chegue para brigar, né, em todas as competições, que dispute títulos, eles vão ter como gerar receita e tirar o lucro dele tranquilamente, tá? É um plano de sócio que fidelize,
né, que dê vantagens, um time dentro de campo correspondendo, não tem para onde correr. A torcida do Santa Cruz abraça a causa e o clube se torna, assim, um dos maiores do país, sem dúvida, tá? Embora a gente tenha aí SAFs como a do Bahia, né? Que é formado por pessoas que, tem grana para dar e vender. Tem o Botafogo aí com o John Texon, mas assim, a SAF do Santa Cruz, se ela for realmente bem planejada, ela tem tudo para fazer esse clube crescer. E o alento, a esperança de nós torcedores, por isso que eu aqui, né, e a maioria, a grande maioria da torcida quer essa SAF, é justamente por isso, pelo compromisso e principalmente o profissionalismo que a gente acredita que esse grupo vai ter, né? Porque se você pegar a entrevista toda, ele foi bem sincero. Nós não estamos aqui para brincar, até porque nós não vamos botar dinheiro, queimar dinheiro fora. Embora o futebol não é a ciência exata, pode dar errado, pode, mas o contrato tem cláusulas punitivas, tipo, Santa Cruz não conseguiu os objetivos em campo, eles vão ter que colocar mais dinheiro para poder fazer o Santa Cruz sair da Série D, da Série C, da Série B. Então, o contrato aparentemente está bem amarrado. Então, eu acho nada de exagero. Eu vi muito torcedores, ele tá conversando besteira, isso é impossível. Não, é possível sim, tudo é possível, tá? Santa Cruz tem duas coisas que colaboram para acreditar que é possível fazer isso. Primeiro é a força da torcida. Segundo, se tiver uma gestão bem profissional, né, que traga essa mão de obra, né, que eu digo, esse consumidor para dentro do clube, não tem como não dar errado, tá? Não tem como dar errado. Então, é possível sim, tá? Me desculpe aí os pessimistas, os rivais, mas eu estou bem animado com essa SAF e acredito sim que isso é possível. Agora, tudo parte de dois caminhos. Primeiro, profissionalismo, né? E o Vinícius Diniz, que é o homem do futebol, ele já deu indício de saber o que está fazendo, né? Ninguém sabia quem era o Atlético e o homem colocou o Atlético no radar do futebol brasileiro. Veja como está o Atlético hoje, sem o Diniz, né? Tá capengando na Série B, praticamente vai ser um dos rebaixados, vai voltar à Série C, mas quando o cara tava lá dentro, o negócio fluiu. Então, é um alento isso aí. A gente não pode ignorar isso. E os outros investidores, cada um no seu quadrado, apresentam ter capacidade de mexer com o negócio. Então, pode dar errado? Pode. Mas, pior do que já está, eu acredito que o Santa Cruz não fica, tá? Eu acho que esse clube tem sim capacidade de, em 15 anos, se tornar, se não como ele falou, entre os 5 maiores, mas eu vejo o Santa Cruz, tá? Se for organizado, estando numa Série A bem administrativamente e brigando por vaga em Libertadores, Sul-Americana, enfim, lá sem correr risco de ser rebaixado. E aqui no estado, equilibrando mais, né, em termos de títulos com o nosso rival, tá? Já faz isso, né? Vamos ser sinceros, né? Que pela situação que o Santa Cruz se encontra, era para o time lá tá muito mais à frente do que está hoje. Mas eles não conseguiram, né? Aí é incompetência deles. Então, resumindo aí, eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa fala aí. Você acredita nisso? De que em 15 anos Santa Cruz esteja num patamar, né, do que se encontra hoje, brigando, né, lá em cima, no top, entre os 5 maiores clubes do Brasil? Dá a tua opinião, beleza? Em breve vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.